Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos a todos, muita paz no coração, muita alegria. E vamos começar com o nosso livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, escrito pela Peregrina da Paz. E hoje falamos da primeira purificação, no resumo que ela faz nesse segundo capítulo. Purificação do templo do corpo. Você está livre de todos os maus hábitos? Em sua dieta, você enfatiza os alimentos vitais, as frutas, cereais integrais, os vegetais, as nozes? Você vai cedo para a cama e dorme o suficiente? Respira ar fresco em plenitude? Faz exercícios físicos? Tem contato com a natureza? Se você pode responder sim a todas essas perguntas, você já percorreu um longo caminho rumo à purificação do templo do seu corpo. É a saúde do corpo, né? É os cuidados que a gente deve ter para manter a saúde, para manter a saúde física, que aí o corpo é esse templo que a gente tem aqui nessa terra. E a saúde psíquica também, né? Então, ter contato com a natureza, ter uma vida saudável, ter uma vida tranquila, harmoniosa. E assim vamos para o livro dos espíritos. A gente está falando da influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida, e Kardec perguntou se os espíritos têm o poder de afastar os males de uma pessoa e favorecê-las com a prosperidade. E a resposta é: de todo não, porque há males que estão nos decretos da providência divina. Podem ser amenizados, porém, as dores dando-lhes paciência e resignação. Fique sabendo também que depende muitas vezes de vocês mesmos pouparem seus males ou, quando pelo menos, atenuá-los. A inteligência que Deus nos outorgou serve para que sirvamos dela e, principalmente, por meio de sua inteligência, que os espíritos os auxiliam, sugerindo-lhes ideias propícias ao seu bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Saibam ainda que nem sempre é um mal o que lhes parece ser. Frequentemente, o que consideram um mal pode sair um bem muito maior. Quase nunca compreendem isso porque só atentam no momento presente ou na sua própria pessoa. Porque muitas vezes a gente está querendo descanso, paz, e precisa de uma sacudidela, de uma prova, de um percalço, para aprender e sair do outro lado, sair depois desse sofrimento, das vicissitudes da vida, mais aperfeiçoado, com um pouco mais de experiência. Então, poder compreender mais os desígnios divinos. E vamos atentar para isso. É com a nossa inteligência que os espíritos se servem para poder nos ajudar, nos dando ideias e esperando que nós possamos utilizá-las. Então, não vamos ficar deitados esperando que as coisas aconteçam de bom para a gente sem fazer nada para que isso aconteça, né?
De qualquer forma, eles podem nos ajudar, principalmente nos ajudando a ter paciência e resignação, mas também é uma responsabilidade nossa assumir a paciência e a resignação. Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente aqui está lendo exatamente: buscai e achareis. Na verdade, o título é Pedi e obtereis. É isso, falando sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são escutadas pelos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora para outros seres que não a Deus, o faz recorrendo a intermediários, a intercessores, pois nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo ou no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que o espaço ocupa, todos os seres encarnados e desencarnados, tal como nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim, dirigindo o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Assim é que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Assim é que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que se estabelecem relações à distância entre os encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, visando aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único apto a torná-la eficaz. Então, assim, a gente tem uma ideia melhor do que significa a nossa prece, os nossos pedidos, a quem nos dirigimos, o nosso agradecimento e a nossa glorificação a Deus também. E assim ele explica essa transmissão do pensamento pela prece entre os encarnados e os espíritos, entre os encarnados e Deus. E a prece pode ser também dos espíritos para nos ajudar, nós encarnados, e num outro nível,
transmissão de pensamento entre os encarnados. Então, vamos terminar as nossas leituras com a poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier. É a última estrofe dessa poesia. Deus é Pai justo e perfeito, dá tudo e nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo o bem.